as declarações do Neto, inclusive, são muito são muito surpreendentes, porque o cara falar que realmente que Cuba, tem muita gente em Cuba que quer capitalismo não é tão ruim assim, que ele pensa diferente do avô, entendeu? É aquela história que muitos dizem e já tá comprovado no mundo inteiro. O país capitalista é aquele que as pessoas querem entrar nele. O país comunista é aquele que as pessoas querem sair dele. A gente vê isso na Coreia do Norte, a gente vê isso em Cuba, a gente vê isso na Venezuela. Eu tenho amigos na Venezuela que eu conheci em 2001, ainda no início do governo. Era um país rico. Era um país rico. Na década de 70, era o país mais rico da... Se você não lembra, exatamente, se você não lembra, nessa época aí, o venezuelano, ele tinha... Cara, ele tinha, acho que a renda per capita mais do que a do Brasil. Não sei se... Sim, ele era o país mais rico da América do Sul na década de 70, 80. Eu conheci esses venezuelanos na Europa em 2001. O regime do Chávez acho que entrou em 99, uma coisa assim. Então tava no início. Eu fui pra Venezuela em 2001. Eu passei o Réveillon de 2001 pra 2002 na Venezuela. Em Caracas e Isla Margarita. Isla Margarita era uma ilha... sensacional, Caribe, paradisíaco e tal. Caracas já tava 2 ou 3 anos de governo Chávez, já tava começando a entrar em decadência. A decadência tava já indo num ponto, eu me lembro que os carros não tinham mais placa, porque acabou a sequência de placas, o governo não criou uma coisa nova, então os carros simplesmente não eram mais emplacados. E o que tinha de resto de americano na Venezuela era impressionante. Então, como a gasolina lá era ridiculamente barata, eu lembro até hoje que esses amigos nossos que nos receberam lá na Venezuela foram encher o tanque de uma minivan, tipo aquelas minivan Caravan, aquelas, né, da época, e o cara pagou $5 pra encher o tanque. De um carro V8 com um tanque gigantesco. Meu Deus. Era ridículo o valor. Então, todos os V8, aqueles carros grandes, Maverick, aquelas coisas... Tinha muito na Venezuela, estou falando de 2001, e já estava começando a entrar em decadência. Meu pai ficou muito amigo, né, dessa família lá também, então eles se falaram por muitos anos, e eles foram falando tudo que estava acontecendo, que o negócio estava realmente muito ruim. E o ano passado, eles vieram pro Brasil, encontrei com eles no ano passado no Brasil, e eles falaram, cara, a situação tá péssima. E eles eram família bem de vida, né, então, mesmo famílias bem de vida, tava sobrevivendo. Mas os caras que tinham propriedade, tinham empresa, já não era a mesma coisa que 20 anos atrás. Então, realmente, chegou uma situação muito ruim. Isso eu tô falando com conhecimento de causa de pessoas, de amigos que eu tenho lá. Até hoje, né? São amigos nossos até hoje. Então, é realmente muito complexo isso daí. Venezuelanos que eu conheci venezuelanos em 2013. Uhum. E aí já tinha decaído muito. Porém, eles achavam que viver no Brasil... naquela época o dólar não tava tão na frente assim do real, né? Uhum. Não tava tão valorizado quanto hoje. E eles achavam que viver no Brasil era muito bom porque você conseguia viver com $1.500. Entendeu? Tipo, $1.500 naquela época devia ser... 2 para 1, mais ou menos. Quase 2,5. 2,5, Entre 2 e 2,5. $4 mil, vamos dizer exatamente. Assim. E lá pra eles, tipo, uma pessoa que ganhava isso já... Naquela época... Entendeu? Então, se você ganhar $4 mil no Brasil naquela época, lá você já era o cara mais rico do bairro. Não tinha, né, não tinha limites para o que você podia fazer. E aí a gente perguntava, mas era isso mesmo? Aí eles falavam que sim. E tipo assim, os caras ficavam maravilhados de conhecer o Brás, de entrar numa loja Marisa, sabe? De ir pra um calçadão e ver as pessoas comprando. Coisa que isso aqui não existia. Então, eu passei por Boa Vista agora nessa viagem que eu fiz dos Estados Unidos pra cá num avião pequeno e conheci um pessoal lá de Boa Vista e eles falaram que agora, desde que o Trump fez essa captura do Maduro e tudo mais, mudou muito a migração. Porque antes a migração era coisas... Eu acho que ele me falou o número, se eu não estiver enganado, eram umas 500 pessoas por dia que passavam na Venezuela pro estado de Roraima. Né? Não exatamente Boa Vista, mas a cidade que faz fronteira lá, que eu esqueci o nome agora. Agora tem muita gente começando a voltar. Porque já tem não tem uma condição melhor ainda, porque foi muito recente, mas já tem uma previsibilidade melhor. Inclusive, nós passamos com esse avião, um avião de registro americano, em cima da Venezuela. Teve que ter autorização antes? Sim, pedimos autorização. Mas coisas que antes... Era impossível um avião de matrícula americana passar sobre a Venezuela. Dessa vez a gente passou.
Inclusive, nós passamos bem no Monte Roraima, que faz a divisa com a Venezuela ali. Nós passamos por todo o paredão do Monte Roraima, que não chama Monte Roraima quando tá na Venezuela, mas aquela mesma pedra ali, nós passamos toda a parte da Venezuela nele. Então, coisas que antes, com um avião desse, não daria pra fazer. Então já mudou o sistema. Eu sei que a gente tá pra marcar um convidado que ele tá lá em Cuba agora. Uhum. E a gente vai abordar justamente isso. Como que é realmente essa questão de Cuba. Sim. Se a situação política lá tá mudando e tudo mais. Tomara que pro bem do povo cubano mesmo, que isso é muito sofrido. É o Raul Castro ainda que tá lá? Eu nem sei. Não, o Raul morreu. Morreu? Eu nem sei. Tô totalmente Vê aí, por favor, quem é o atual ditador, presidente, sei lá como ia chamar. Não, o Raul morreu e entrou tipo um... Ah, é verdade. Entrou mais um líder militar lá também, né? Cara, esse o Raul morreu faz quanto tempo? Eu tava meio por fora disso daí. Cara, deve ter uns 4 anos já. E aí? Não morreu? Não morreu? 90 e... Caramba! Quantos anos? 93 anos circularam em setembro de 2024. Ou seja, ele tem 95 agora. Então foi isso. Eu lembro que ele se aposentou da liderança Castro, política. Aí Fidel Castro morreu em 2016, o irmão dele, Raul Castro, assumiu. Essa família aí demora de morrer, hein? Pois é, né, cara? Que o Fidel Castro... Pois é. O Raul Castro é de que ano, então? 95 anos? Ele é de 31? É isso? É. 31, 95 anos o cara já tem. Bom, se não morreu, acho que saiu também por isso, né? Tava um pouquinho... ele se aposentou da liderança em 21. Bom, pensei que ele tinha morrido. Mas aos 90 anos, né? Acho que foi. Mas o interessante dessa questão de Cuba é que passou pro irmão e aí não tinha mais pra quem passar, né? É verdade. Aí assumiu o militar. Vamos ver. Não há ditadura que dure pra sempre, né? Sim, isso é verdade. Como que tá aí a nossa audiência aí, Francisco? Então deixa o like aí, galera. Vamos fortalecer essa transmissão. Manda seu superchat, o seu live pix. E já, no final, a gente começa a ler as perguntas da galera. E a gente vai, agora sim, vamos falar mais sobre aviação comercial, né? Pois é, porque a gente já tá 1 hora e pouco. Assunto bom, né, cara? Tá muito bom, cara. Assunto bom rende, né? Rende muito, dá pra passar a noite inteira aqui. Eu vi que você tava meio magoado lá nos seus stories, que só acontece coisa ruim na aviação, e é pra isso que o pessoal te chama, né? Exatamente. E falam tanta besteira. Cara, essa semana tiveram duas pérolas que a comunidade aeronáutica ficou, assim, atordoada. Porque teve o infeliz acidente de um avião pequeno, né, um turbo-hélice monomotor lá no Rio Grande do Sul. Tô até perdido no tempo, foi sexta, quinta-feira. Infelizmente matou 4 pessoas. E quando isso acontece na aviação é muito triste, porque a gente conhece alguém que... Ou conhecia o cara, ou conhece alguém que conhecia o cara. Eu tenho um amigo que era amigo do piloto. Então sempre tem uma conexão.